Olá, gente. Mais um exercício aqui de mecânica, né? Esse aqui tá na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, assim como o outro que eu mandei antes, o exercício que eu fiz antes, estão lá na lista. Então, esse aqui é de tensões admissíveis, tá? Expliquei para vocês que a gente vai usar as tensões admissíveis para dimensionar peças, né? Colocar as dimensões necessárias para que uma peça suporte os carregamentos que estão sendo impostos a ela. Então, veja bem, nesse exemplo aqui, pede que determine as menores dimensões do eixo circular e da tampa circular se a carga que devem suportar é de 50 kN, sabendo que a tensão de tração do apoio e a tensão de cisalhamentos admissíveis são 175 MPa, né? Aí está esse Tzinho aí, tem 275 para compressão e o tal 115. Então, ele deu três tensões admissíveis, né? Uma de uma de tração, uma de compressão e uma de cisalhamento, beleza? Então, todas as três estão admissíveis. Então, já uso elas direto para fazer o dimensionamento. Caso lhe desse as tensões, fossem tensões de ruptura ou tensões últimas, eu teria que encontrar a tensão admissível, né? Dividindo a tensão última ou a tensão de ruptura pelo fator de segurança, tá bom? Sempre assim, quando for dimensionar peças. Como não é o caso, né? A gente vai usar direto, beleza? Então, como não é o caso, a gente pode usar direto. Veja bem, primeira coisa que a gente vai ter que analisar, como ele deu tensão de tração, tensão de compressão e tensão de cisalhamento, provavelmente essas três tensões vão surgir nesse conjunto, né? Só que provavelmente em lugares diferentes. Então vamos analisar isso aqui. Primeiro, é um pistão, né? Um tubo, né? Um eixo circular. Então, é um cilindro aqui maciço, né? Que tem diâmetro D3, que a gente vai ter que descobrir, e tem uma carga de 150 kN aplicado nele. E bem aqui, ó, tem uma tampa, né? Como se fosse um copo com mais orelhas aqui, mais alça, né? Imagina um balde, né? Então eu fiz aqui, é como se fosse uma cartola, né? Sabe aquelas desenhos de cartola, aquele chapéu? Como se fosse uma cartola de ponta cabeça, né? Cartola de mágico, por exemplo. Então tem essa aba, né? E tem o copo, né? Que estaria aqui embaixo. Essa parte do copo tem um diâmetro de 30 milímetros, né? Tá dizendo bem aqui, ó, parte interna, beleza? Então ela tem uma espessurinha que tá mostrando aqui e esse diâmetro externo é D1, que a gente vai ter que descobrir também, beleza? Então veja bem, então eu separei aqui as coisas, né? Já essas peças aqui com as situações que podem ocorrer. Por exemplo, esse pistão primeiro aqui, ó, ele tem uma carga, eu separei só ele. Tem uma carga de 150. Se eu passasse uma seção e olhasse para cima, eu teria a carga de 150 e um esforço interno aqui atuando nele, que é N, né? E a gente já vai saber que vai ser igual a menos 150, porque a gente vai fazer o somatório das forças aqui ao longo da vertical e vai descobrir que vai dar menos 150, que é uma carga de compressão, né? Que é que a gente está encontrando aqui, 150 está comprimindo essa peça. Então, o que a gente tem que fazer para resolver esse exercício? A gente tem que imaginar, certo? Então, supor como essas peças, cada uma delas, vão deformar, né? Eu já expliquei para vocês que deformação é mudança da forma original. Então, aqui eu tenho como se fosse um retângulo, né, que é uma seção, e quando eu aplico essa carga, a tendência é esse retângulo expandir para as laterais, né? Lembra? Então, a tendência é ele fazer isso aqui, ó, né? Que está sendo comprimido. Então, está expandindo aqui para as laterais. Beleza? Então, para que isso não aconteça, qual diâmetro eu tenho que colocar aqui para que ele não expanda, né? Primeiro, o N aqui você já sabe, né? O N vai dar, só fazer o somatório das forças em Y, vai dar menos 150 kN, né? E o tipo de tensão que está sendo aplicada aqui é uma tensão de compressão. Se a carga é de compressão, é uma tensão de compressão. Então, logo, aqui vai ser tensão de compressão, vai ser a força de compressão dividido pela área comprimida, né? Então, qual é a nossa tensão de compressão aqui, ó? É 275 megapascal.
Então, eu vou escrever aqui, ó, 275, né? Só que 275 megapascal está numa unidade bem grande, né? Mega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar para quilo, para que a força possa ser usada em quilo, né? Então, eu vou transformar para kPa. E como é que eu faço isso? Multiplico por 10 a terceira. Aí isso está transformando de MPa para kPa. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se a força está em quilonewton, a minha tensão tem que estar em kPa. Então, como a força está em quilonewton, vou colocar aqui. Então, eu vou colocar 150, eu não vou colocar os sinais, tá, gente? O sinal aqui só representa se é compressão ou tração. Então, fique atento para isso. Se você quiser colocar, não tem problema, tá? Só que se você colocasse aqui o menos, você teria que colocar menos para a tensão de compressão também, tá bom? Porque a área para a área ficar positiva. Aí a área vai ser o quê? A área de um círculo, né? Pi d ao quadrado por 4. Então, a nossa incógnita agora aqui no problema é o d. E que d vai ser esse? Vai ser o d3, né? d3. Vou colocar aqui d3. Aqui, d3. Então, bora lá. Então, para encontrar o d3, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar isso aqui cruzado, né? Então, eu vou passar tudo isso aqui para cima e vem isso aqui para baixo. Então, ficaria 150 dividido por 275, 10 a terceira. Né? Aí, quando eu trouxe o 4, o 4 ficou aqui, ó. Eu vou colocar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Vou colocar 4 aqui. Então, agora eu vou isolar o D3. D3 ao quadrado vai ser o 150 sobre 275, 10 a terceira. Aí esse 4 passa multiplicando e o π passa dividindo. Né? Então, logo, D3 vai ser o quê? A raiz quadrada dessa conta toda aí. 150 vezes 4 sobre 275, 10 a terceira vezes π. 10 a terceira vezes π. Então, D3 vai ser 4. Vamos lá, calcular. Esse D3 vai dar em metro, tá? A gente entrou com as forças em quilonewtons. Então, bora lá. Se eu entrasse aqui com o valor MPa e convertesse a carga para newton, e deixar sem converter nada, D3 daria em milímetro. Beleza? Mas, por hora, vamos fazer isso. Então, vamos aqui, fazer de uma vez. Raiz quadrada, aí é 150 vezes 4, né? Aí aqui vai ser 275, 10 a terceira, vezes π. Então, isso aqui deu 0,26. 0,026, né? Metro. Ou 26 milímetros. Tranquilo? Então, seria mais ou menos isso. Por hora que a gente não vai se preocupar tanto com esses tamanhos, tá? Se você tivesse que dimensionar, quando você está dimensionando uma peça, então se eu tivesse que usar um valor aqui, eu ia ter que usar, como deu o número quebrado, 0,26, e eu arredondaria já para 0,27, tá bom? Por quê? 0,26 está menor do que o valor que está aqui, né? Então, se você quiser, você podia colocar D3 em termos práticos, né? 27 milímetros, beleza? E aí passa de boa. Na primeira incógnita do problema era isso, encontrar uma dimensão aqui do pistão. A segunda situação que a gente vai ter que analisar é que esse pistão está apoiado nessa parte aqui, ó, nessa tampa circular, nessa cartolinha. Então, o que acontece? Como se ele estivesse bem aqui, ó, e está apoiado nessa parte. Então, a gente tem que imaginar como é que isso aqui pode quebrar. Isso aqui pode ser furado, né? A carga pode ser tão grande, 150, que pode furar essa parte. Então, eu teria que saber qual espessura é suficiente para resistir a essa carga. Então, o que a gente vai ter que pensar? A gente sabe que
as tensões, elas são máximas, né? A carga está permanecendo constante. As tensões são máximas quanto menor for a área, né? Então, nesse caso aqui, a área que interessa é a área em volta da superfície que vai romper. Por exemplo, imagina que rompe bem aqui, certinho na carga. Então, eu teria um pedacinho assim de chapa, né? Desse tamanho. Só que não é um retângulo, né, gente? É um círculo. Se eu olhar por cima, isso aqui, ó, é um círculo, né? Que está sendo aplicado a carga. Esse círculo é um cilindrozinho, né? Como se fosse isso aqui. Ele tem uma espessura T, que é justamente a espessura da chapa. Aí você concorda que quanto maior é esse tamanho aqui, ó, maior é esse tamanho, maior vai ser a área, não é? Então, quanto maior a área, menor vai ser a tensão. Então, qual é a nossa situação crítica? Se é menor a tensão, né, quanto maior a área é menor a tensão, não é a situação mais desfavorável, né? Eu quero saber aonde, em que parte dessa peça, eu vou atingir a tensão máxima que eu posso suportar, né? Caso a máxima. Então, a tensão máxima aqui, que no caso seria cisalhamento, que a carga está paralela à seção de ruptura, né? A seção de ruptura é essa aqui, ó. Então, a carga de 150 está paralela a isso. Então, é uma carga de cisalhamento. Então, onde é mais fácil eu atingir 150? Numa área menor ou numa área maior? Então, veja, quanto menor a área, né? Que é a fórmula, tensão, força cortante, né, o cisalhante, sobre área. Sobre a área. Então, quanto menor a área, mais rápido eu chego na seção, maior vai ser a tensão. Então, como essa tensão tem um limite, que é 115, eu quero saber qual área, né, vai dar esse valor mais rápido. Será que vai ser uma área maior ou uma área menor? Podia quebrar bem aqui? A peça pode quebrar bem aqui? Pode. Pode acontecer isso, certo? Pode acontecer, não é problema. Pode quebrar mais aqui? Pode também, certo? Só que quanto mais distante isso aqui, ó, maior é a superfície, né, lateral, maior é a área. Então, quanto eu vou aumentando a área, a tensão vai diminuindo, então ela vai ficar abaixo de 115. Então, gente, quando eu estiver trabalhando com limites assim, ó, se der tensões, se der carga, você tem que procurar sempre a menor superfície de ruptura. Então, a menor superfície de ruptura é que vai gerar a tensão limite ali mais rápido, tá? Então, a menor superfície de ruptura é aqui. Por quê? Menor que isso, ó, vai ser menor que o pistão. Então, mas é o pistão que transmite a carga. Então, o mínimo que pode acontecer aqui tem que ser igual, tem que ser do tamanho do pistão. Beleza? Tem que ser igual ao tamanho do pistão. Então, por isso que a gente vai usar essa superfície. Ah, beleza. Tá. Mas eu preciso saber o quê? O diâmetro aqui. A gente já encontrou. Aqui é o diâmetro do pistão, né? Que deu 26 milímetros, ou 0,26 metros. Beleza? Ou 0,26 metros. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a área lateral, né? A gente já aprendeu que vai ser... A gente vai planificar esse cilindro, né? Então, é como se eu tivesse algo do tipo assim, ó. Aí aqui vai ser π vezes D3, né? E o tamanho aqui, ó, é a espessura da chapa, que eu quero descobrir. Essa parte aqui. Então, bora lá. Eu vou fazer aqui, vou dividir esse quadro para cá assim, ó. Vou colocar aqui. Vou fazer tensão, cisalhamento vai ser força cortante sobre a área, né? Aí a tensão, eu já tenho, né? Vou pagar aqui essa parte. Eu já tenho esse valor. A tensão de cisalhamento é 115, né? Ela já é em MPa, então vou ter que transformar para kPa. Qual é a força? A força é a mesma, é 150, né? Está sendo transmitido pelo pistão, então é como se eu tivesse 150 aqui, ó. Beleza? Como se eu tivesse 150 ali, aplicado naquela arinha. Então é 150, né? Fica quilonewton com kPa. Aí o que, que vai mudar aqui? A área, né? Agora a área é a área de um retângulo, né? O que, que seria esse retângulo? O contorno desse cilindro, né? A área de um retângulo é base vezes altura. A base é o comprimento do círculo, né? Então vai ser πd3. Quanto é o d3? Cai metro aqui, ó. 0.
26, né? E o T é a espessura que eu quero encontrar. Então, fazendo essas contas, a gente vai descobrir o T, né? Então, bora lá. Então, só passo o T para lá e vem o 115. Então, ficava 150 sobre π vezes 0,026 vezes 115, opa, 115 vezes 10 a terceira. Então, vamos descobrir quanto é que vale o T. Então, bora lá. Ser 150 dividido por π vezes 0,026 vezes 115, 10 a terceira. Isso aqui, ó, deu 0,16, né? Que já está aumentando um pouquinho, né? Já no próprio arredondamento já dá para fazer. Então, é 0,16 metro. Ou, né, 16 milímetros. Tá bom? Então, encontrou aqui o primeiro valor. Agora, o que está faltando? Falta determinar qual vai ser o diâmetro 1, ó, que é isso aqui. O que está acontecendo com o diâmetro 1? Essa carga de 150, ela pode tanto romper por cisalhamento essa chapa, como ela alonga essa chapa, né? Ela estica. Então, por exemplo, essa lateral aqui, ó, lateral da chapa. Da chapa não, do cilindro aí, né? Da tampa, né? Circular, então, no caso. Então, ela alonga. Por exemplo, aqui eu tenho um comprimento inicial sem o carregamento, né? Esse carregamento aplicado aqui, ele pode fazer com que essa chapa ela aumente de tamanho, como se estivesse alongando. Eu desenhei só a chapa que está de azul, aqui eu fiz de preto. Então é como se ela aumentasse. Esse tracejado aqui seria o que ela está aumentando. Então aqui teria um comprimento final. Então se o comprimento final é maior que o comprimento inicial, eu digo que está tendo uma variação de comprimento positiva, né? Se é positiva, é tração. Se fosse negativo, seria compressão. Então, nessa parte aqui, eu vou ter que usar a tensão de tração para dimensionar essa parte. Ah, e como é que a gente vai fazer isso? Isso daqui também é um círculo, né? Que nem aqui. Só que onde é que pode romper? Pela tração, pode romper aqui, ó. Que são as áreas menores. Beleza? Por que a área é menor aí? Porque aqui é um círculo vazado. Tem um círculo externo e aqui tem um círculo interno. Então, menor vai ser a área. Você pode romper bem aqui? Pode, mas só que essa área aqui é maior que a daqui, ó. Então, veja, por exemplo, se eu estivesse transformando aqui no fundo, eu teria essa área aqui, uma área cheia, que teria diâmetro D1, que é o que eu quero descobrir. Agora, se eu estou trabalhando aqui nas laterais, eu teria essa área aqui, ó. Né? Então, essa área aqui que eu vou pintar, do qual o diâmetro externo continua sendo D1, né? Mesmo daqui, D1, só que eu tenho um diâmetro interno aqui, ó. Quanto que é esse diâmetro interno? É 30, né? 30. Então, qual é que é a menor área? Nesse aqui que é vazado. Então, a situação mais crítica é quando eu tiver a menor área. Beleza? Então, por conta disso, ter essa menor área, a gente vai analisar essa situação. Aí você me pergunta, como é que eu vou calcular essa área vazada? Você vai calcular, fazer a área do círculo externo menos a área do círculo interno. A área do círculo externo você vai usar o D1. E do interno você vai usar 30. Beleza? Então é isso que você vai fazer. Vou apagar aqui, porque a gente vai usar esse pedaço aqui para poder resolver a questão. Tá bom? Então bora lá. Vou ver aqui de vermelho. Então, tensão de tração vai ser o quê? Força de tração sobre a área tracionada, né? No caso, é a mesma força, né? Só que nesse pistão ela provoca compressão, no fundo ela provoca cisalhamento e na lateral ela provoca tração. Tá? Então, a depender da situação que eu estou calculando, o mesmo carregamento pode gerar diferentes esforços.
tá? Diferentes tensões. Então, bora lá. A tensão de tração ela é 175. Né? Vou converter para MPa, para KPa, perdão. A força vai ser, continua 150. Aí a área do círculo externo, né? No caso aqui vai ser π d, d1, né? d1 ao quadrado sobre 4 menos π, né? 30 ao quadrado sobre 4. Opa. Sobre 4. Ah, só que aqui eu tenho que converter para metro essa parte. Aqui já vai dar em metro. 10 a menos 3. Beleza? Então, bora lá. A única incógnita aqui é o D1. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, ó. 150, vou repetir aqui, vezes 10 a... 150 não. 175, 10 a terceira, é igual a 150. Aí eu posso tirar a evidência aqui o π sobre 4 e deixar o D1 ao quadrado menos 30 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Tá? Posso fazer isso? Então, bora lá. Então, vou trazer tudo isso para cá. Então, ficaria assim. Vou trazer o parêntese e vou deixar o restante lá. Ficaria D1 ao quadrado menos 30 ao quadrado, 10 a menos 3. 10 a menos 3? Não, tá errado aqui, ó. A gente ia errar. É a área, né? Então, aqui é... Aqui é 10 a menos 6, tá? É o 10 a menos 3 elevado a quadrado. Dá 10 a menos 6. Aqui também está errado. Dez a menos 3, né? Veio parêntese todo. Aí o que ficou? Ficou 150 sobre π dividido por 4 vezes 175, 10 a terceira. Beleza? Então, o que vai acontecer? Está acabando o espaço aqui, eu vou falar aqui que a gente vai resolver essa conta aqui, ó. Vou fazer aqui, aí tu anota. Beleza? Então, bora lá. Só essa parte aqui. Ficou 150 dividido por... Vou fazer aqui de novo. π dividido para 4 vezes 175, 10 a terceira. Então, essa conta aqui, ó, deu 1,0913 vezes 10 a menos 3. Beleza? Vezes 10 a menos 3. Essa conta. Então, ó, veja bem. Aí o que acontece? Esse menos 30 passa para o outro lado, mais 30, né? Então, vou escrever aqui, ó, mais 30, 10 a menos 6. Aí, ó, fiz essa conta. Já fiz a conta aqui, ó, passou isso para o outro lado. Aí, esse quadrado vai passar como raiz quadrada. Então, vou tirar a raiz quadrada desse número aqui, ó, que é 1,121 vezes 10 a menos 3. Então, vou escrever aqui, ó, raiz quadrada, a última resposta da calculadora. Então, ó, deu aqui 0,33 metro, ou 33 milímetros. Beleza? Então, se a gente fosse usar para dimensionamento, essas coisas, a gente ia adotar aqui 27, né? Aí aqui a gente adota 34. Aqui podia ser 16 mesmo, porque a gente já aumentou. Beleza? Mas geralmente a gente faz isso, se não for uma indústria, né, que consiga ter essa precisão tão grande de milímetros, a gente aumentaria para múltiplos de 5, né? Então aqui, por exemplo, 30, aqui 35 e aqui 20, um exemplo. Beleza? Então é isso. Vou fechar aqui a calculadora para vocês terem uma noção aí da resposta. Então é isso aí.